Oiê, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda quem está chegando na comunidade. E hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre um verso que fala muito ao meu coração. É um verso pequenininho, mas que vale a pena a gente pensar sobre ele. Eu coloquei ele para vocês aí, e o verso ele é bem claro e muitas vezes nós passamos por este salmo e nós passamos por ele de forma desapercebida, mas ele diz muito ao nosso coração. Não terei medo de 10 milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Qual era esta situação? Do que o salmo está falando e o que traz ao nosso coração? Este foi um dos momentos mais sombrios da vida de Davi. Davi estava fugindo do seu próprio filho, Absalão. Se você não conhece essa história, eu já comentei algumas vezes aqui. O filho de Davi, ele tinha se rebelado contra o pai para tomar o trono dele. Davi não estava fugindo de um inimigo estrangeiro. Davi estava fugindo de alguém da sua própria casa. Aquele rei estava em desvantagem numérica naquele momento, emocionalmente abalado e fisicamente vulnerável. Mas esse verso que eu deixei para vocês acima sai da boca de Davi, porque ele tinha uma certeza que, mesmo cercado por milhares, ele não iria ceder ao medo. E aí ele declara com a sua própria boca que ele confiava totalmente em Deus, que Deus seria o seu escudo, sua glória, e seria aquele que iria levantar ele quando tudo ao seu redor estava desmoronando. E aí eu fiquei pensando, a gente tem inimigos externos, pessoas, agentes satânicos, situações que podem nos desestabilizar e pode nos dar a sensação de que eles estão vencendo. Mas sabe que eu penso muito quando eu leio esse verso e medito nele, que existe dentro de nós também inimigos internos que podem nos destruir? Por exemplo, a autossabotagem. Quando a gente cria obstáculos para que Deus não consiga realizar os planos e os sonhos dele. Quando a gente permite que o medo paralise, que de alguma forma esse medo faça a gente desistir antes da gente tentar, destruindo a nossa fé. Quando a insegurança por qualquer coisa grita dentro de nós e faz a gente olhar e achar que somos incapazes, mesmo quando Deus diz que nós somos capazes. O orgulho, o orgulho, ele impede arrependimento, ele impede crescimento, ele desconecta a gente da graça de Deus. Por exemplo, também a falsa humildade. É engraçado que a falsa humildade, ela se disfarça de virtude, mas no fundo, ela nega o valor absoluto e soberano de Deus sobre nós. A autopiedade, por exemplo. A autopiedade, ela alimenta dentro da gente uma dor que Deus não quer que a gente sinta. Essa autopiedade, ela tira o foco de Deus e ela mantém a gente preso no passado o tempo inteiro. A raiva, aquela raiva que a gente não resolve, se ela não for tratada, ela vai contaminando outras pessoas e gerando amargura, como eu falei ontem, na meditação de ontem. Vitimismo. A gente fica esperando o reconhecimento, a justiça humana, e aí a gente esquece que Deus já nos validou através do sacrifício dele na cruz. A culpa, aquela culpa constante que fica batendo na gente, e a gente falou sobre isso alguns dias atrás, ela ignora o perdão de Deus.
ela se recusa a seguir em frente. A culpa vai prendendo a gente naquele estado de comiseração e a falta de perdão. Então a gente não consegue se perdoar muitas vezes de coisas que a gente deveria não olhar mais para trás e a gente também não consegue perdoar as pessoas. Eu acho que do perdão, aquele que é mais difícil é a gente olhar para a gente se perdoar. Porque o perdão, a falta do perdão, ela corrói a gente por dentro, atrasa as nossas curas e impede as nossas libertações. O que Deus quer ensinar para nós, quando a gente está no meio do caos, assim como Davi, sem força, cercado por pressões de todos os lados, sejam externas ou internas, se Deus estiver conosco, a gente pode descansar em paz. Impressionante que Davi tinha certeza de um detalhe: ele era rei, ele era poderoso, ele tinha soldados, mas ele era bastante frágil e entendia que a certeza de que quem sustentava a vida dele, cuidava dele, era Deus e era Deus que segurava na sua mão direita. Ele sabia que Deus iria defendê-lo com toda a sua glória e Deus ia ser fiel à amizade que eles tinham. O que eu deixo para a gente pode estar cercada por pressões internas, externas, a gente pode estar cercado por problemas, a gente pode estar cercado por adversários, inclusive invisíveis, que a gente não vê, a gente pode estar cercado por inimigos ocultos que nos abraçam, mas nos machucam, falam mal de nós por trás, mas a gente, no meio de tudo isso, como Davi, nós não estamos sozinhos. Quando Deus está com a gente, o número, a quantidade de inimigos não importa nem para mim nem para você. O medo se cala, a fé precisa ficar de pé dentro de nós. A gente precisa se sentir firme em Cristo Jesus. Nós somos guardados, nós somos sustentados, nós somos protegidos. Então, o que eu diria para você nessa manhã? Não recue, não se entregue. Confie em quem nunca perdeu uma batalha e o nome dele é Jesus. Que Deus abençoe seu dia.